O Sobrevivente, ou The Running Man, é a nova adaptação da obra do Stephen King que muitos vão encarar como um remake do filme de 1987 com Arnold Schwarzenegger, o que até é interessante da gente perceber aqui, se a gente olhar como um remake, como esses dois filmes são bastante diferentes. Inclusive, nesse sentido e em teoria, eu gosto da ideia do Sobrevivente ele ser um filme que se diferencia do original e mais do que isso. Ele é muito mais um filme da sua época. O filme de 1987 demarcava muito daquele período do cinema, daquele período histórico dos Estados Unidos. O Sobrevivente Novo demarca muito do período atual, ainda que a premissa básica seja parecida, a construção, a ambientação daquele mundo seja um pouco parecida, a ideia central de alguns temas também seja a mesma. Então, essa grande rede televisiva ou de informação nacional, de desinformação nacional, o que vai bater diferente também em cada um desses momentos. Inclusive, no filme original já tinha aquele negócio, por exemplo, de pegar um vídeo, pegar um acontecimento e fazer um vídeo falso em cima para mentir para o público, mas aqui isso é muito mais constante, né? Então, essa ideia atual de você poder manipular as imagens, da gente não saber no que confiar a partir do momento que até aquilo que teoricamente é filmado pode ser manipulado. Só que ao mesmo tempo os filmes eles vão se diferenciar bastante na história mesmo, nos acontecimentos em si desse personagem tentando sobreviver e sendo mediatizado, mas principalmente em todo o contexto que cerca esses personagens, até falando em cinema mesmo, né? Então, o filme da década de 80, que eu não acho um grande filme também não, mas ele tem muito dessas características, inclusive eu acho um dos mais fraquinhos ou medianos daquela época do Schwarzenegger, que ele estava muito em alta. Então é um período de macho movies que eles chamavam, né? Então desses homens fortes, desse período da era Reagan, que é muito mais conservador em certo sentido, que tenta trazer de volta a dominância masculina e militarista para o cinema. Então lá a gente tem esse personagem que é um ex-militar forte, que resolve tudo na porrada, no tiro, e no final, mesmo que ele não tenha tido química nenhuma durante todo o filme com a garota, eles se beijam ao final porque é um período onde tem todo esse desejo físico, os corpos desejam outros corpos, que é esse período da década de 70, da década de 80 no cinema americano, inclusive. Aqui já vai para um outro contexto, então o personagem do Glen Powell, que é o protagonista, ele vai ser um pai de família querendo cuidar da sua esposa e da sua filha. Ele é um cara sofrido que tem raiva dentro de si, mas ele sempre evita a violência. Tem até um momento simbólico que ele pega a arma e joga a arma fora. Então esses símbolos vão sendo construídos aqui, vão conversar muito com cada uma das gerações do cinema. Inclusive vai ter um momento que ele vai estar ali só de toalha, digamos assim, então que o Glen Powell vai mostrar o seu tanquinho e coisa do tipo, mas é muito esse período atual do cinema em que esses atores e atrizes super sarados em Hollywood, eles aparecem quase que como para se exibir sem camisa, mas meio que não tem nenhum tipo de tensão sexual, coisa do tipo ali, né? Ele só aparece com um tanquinho de fora pro público falar, olha só, o Glen Powell de tanquinho de fora, e é isso, e rapidamente ele se veste, e não tem aquele meio que sex appeal que tinha na década de 80, em que todo mundo, né, tanto os homens quanto as mulheres, usavam lycra ou estavam sem camisa o tempo inteiro, e parecia que todo mundo queria se pegar. Esse filme ele vai muito por um outro caminho, que é muito mais esse caminho atual, né? Em certo sentido, por mais que aquela era Reagan, o cinema era muito conservador em muitos aspectos, como eu disse, né, essa era dos macho movies e tudo mais, nesse sentido do desejo, hoje em dia os filmes em Hollywood, principalmente, eles são muito mais castos, muito mais conservadores. Isso tá presente em cada um dos filmes, que não é necessariamente pra dizer se um é melhor ou o outro é melhor. Inclusive, eu acho os dois mais ou menos do mesmo nível. Mas dá pra gente ver uma demarcação muito clara entre o Sobrevivente de 1987 como um filme daquele período e o Sobrevivente de 2025 como um filme desse período com todas essas características. Mas eu falei tudo isso e pouco falei exatamente sobre a direção aqui do Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto bastante da maioria dos seus filmes, um diretor que geralmente tem muita personalidade, muitas referências, às vezes até exagera um pouco nas suas referências, mas ele tem essa ideia, essa paixão de brincar com o cinema, de fazer cinema, de testar
visualmente, às vezes até de uma forma um pouco boba, mas ele tem essa paixão por fazer cinema. E nesse sentido, O Sobrevivente pra mim é o filme do Edgar Wright mais genérico. Eu acho que eu nunca diria que um filme do Edgar Wright é um filme genérico, mas esse daqui é meio que o filme dele pra um grande estúdio sem muita personalidade. Isso eu acho um pouco triste, ainda que ele tenha os seus interesses, né? Ele tem muito interesse, principalmente na parte central do filme, que é pra mim de longe a melhor, né? Quando esse personagem tá sendo perseguido, tem que se esconder e tudo mais, que lembra muito aquele thriller dos anos 90, principalmente. Tem alguns com Harrison Ford, como O Fugitivo, A Testemunha da década de 80, mas esses thrillers de um homem fugindo do Estado, tendo que se esconder, que vai ter até alguns posteriormente, nos anos 2000, tem filme também com Will Smith nos anos 90, assim. Então tem muito esse filme do cinema americano, esse thriller do homem fugindo de um Estado opressor e sendo vigiado, e essa lógica da vigilância constante que é ainda mais presente nos dias de hoje. Acho que esse é o momento que o filme funciona muito bem, que o Edgar Wright se dedica mesmo a essa dinâmica do thriller de ação, do thriller de sobrevivência, porque o começo pra mim é muito, muito ruim mesmo, ainda que seja bem curto, mas é muito ruim como ele filma aquela relação familiar, super dramatizada, apenas em plano e contraplano, que é tudo meio exagerado, digamos assim, e meio que não conversa muito com boa parte do restante do filme, que vai muito mais pra um lado cômico, e aí, ao final, ele vai retornar mais uma vez nesse lugar hiper dramatizado do personagem. Então é um filme também que ele parece um pouco desconjuntado em como ele vai provocar sensações e pensar esses gêneros. O filme da década de 80 ele era muito mais consistente, né? Ele era aquele filme do Schwarzenegger daquele período, que é aquele filme muito mais canastrão, aquele filme muito mais engraçado, que assume todas as suas caricaturas do início ao final. Ele até tem um tema que ele quer comentar ali, mas de forma geral ele é esse filme mesmo de brucutu. Aqui não, aqui como ele filma o drama, como ele filma a comédia, como ele filma o thriller, ele filma tudo mais ou menos da mesma forma, mas parece que a forma como ele filma não conversa exatamente, a ponto de chegar em determinado momento e a gente não saber mais se aquilo que ele tá fazendo é a realidade ou se ele tá filmando apenas mais uma das manipulações daquela rede. Tudo bem, pode ser um pouco da brincadeira do filme da gente não saber mais o que é real e o que é falso pela imagem, mas tudo fica meio que inconsistente, ele filma tudo mais ou menos da mesma forma e tem momentos, inclusive, que eu não sabia se a intenção do filme era realmente pra ser engraçado, porque eu dei risada em muitos momentos que acho que só eu tava dando risada, porque fica meio que dessa forma que você não sabe exatamente o que o Edgar Wright tá fazendo com tudo aquilo, né? Tem uns momentos que parecem meio bizarros, mas o filme se leva a sério nesses momentos, então é tudo meio estranho, é um filme de forma geral meio estranho, e um filme que oscila bastante. Como eu disse, acho o começo muito fraco esse drama familiar. Quando ele entra no jogo, o filme ganha muita força, né? Quando ele vai, realmente tem até as melhores sequências do filme, tem algumas sequências muito boas, a sequência dele no porta-mala do carro, a sequência que eu disse dele de toalha na sacada tentando fugir. Então, o Edgar Wright, ele tem esse dinamismo bom pra filmação, e quando ele se dedica a isso, que é realmente o que parece o maior interesse dele aqui no filme, ele vai muito bem. Só que no final ele meio que vai abandonando isso, e o final também é super, super corrido e super apegado apenas ao tema central. Aqui tem um discurso político muito mais forte do que o filme da década de 80, muito mais direto em como ele vai abordar, mas ao mesmo tempo é um discurso político que é um pouco bobo, né? É aquela lógica de olhar revolucionário a partir de um estúdio hollywoodiano, que você olha e você fala, putz, sério? É essa a visão, é esse o máximo da ideia de uma revolução que um filme hollywoodiano consegue atingir, inclusive usando símbolos aqui como comunismo, como anarquismo, como as pichações e tudo mais, que parece tudo muito derivado daquela lógica que Hollywood já fez. Só faltou um momento que o personagem ia tirar uma máscara do V de vingança e vestir, só tava faltando isso, parece, porque é realmente um discurso bastante bobinho nesse sentido. Então, de forma geral, pra mim, O Sobrevivente é muito isso, né? É um filme bastante inconsistente que demarca o seu período histórico do cinema e como ele vai tratar tantos temas, quantos corpos, quantos gêneros, mas ainda assim um filme que tem uma dificuldade muito grande de demarcar e filmar esses diferentes gêneros dentro de todo o filme, né? A ponto de a gente não saber mais o que é comédia, o que é drama, muitas vezes o que é thriller, tudo vira uma grande bagunça, é um filme que vai oscilar bastante, que acho que pelo menos a parte central dele, que é a parte mais longa, é mais divertida, é mais bem filmada, tem mais ideias ali do Edgar Wright. Mas de forma geral, me parece o filme mais genérico do Edgar Wright. Inclusive é bastante triste como ele tenta ambientar
todo esse mundo que parece também muito derivado de Blade Runner, derivado de Star Wars, derivado de Jogos Vorazes, derivado de tantas obras de distopia, que até como as tecnologias funcionam aqui dentro, parece tudo feito pelas mesmas, e provavelmente feitas pelas mesmas empresas de efeitos visuais desses outros filmes. Então eu achei O Sobrevivente um pouco frustrante, era um filme que eu aguardava bastante, porque eu gosto bastante do Edgar Wright, acho que o Glen Powell, ele tem esse carisma para ser o protagonista que puxa a gente e tudo mais, né? Um grande elenco aqui, como Domingo, Josh Brolin, William H. Macy, Emilia Jones, entre tanta gente aparecendo aqui dentro desse filme, mas o filme mesmo é do Glen Powell e, assim, infelizmente não é grande coisa, como eu também achava o original, já não, eu sei que muita gente ama o original e tal, revi recentemente, não acho grande coisa também, então O Sobrevivente é um filme meio frustrante em certo sentido. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais e corta.